Irmão, bom dia a todos. Então, como os irmãos sabem, nós estamos estudando o Catecismo Maior de Westminster. Nós acabamos de estudar a pergunta 13, pergunta 14, 12, 13 e 14, que tratam sobre os decretos de Deus, os eternos decretos de Deus. Então nós vimos o que são os decretos de Deus, vimos o que Deus decretou, com referência, especialmente com referência aos anjos e aos homens, e vimos também como Deus executa os seus decretos. Então, como os irmãos sabem, nós decidimos falar sobre um outro assunto relacionado a este, que é a doutrina da livre oferta do Evangelho. Então, esse é o nome da doutrina. Doutrina da livre oferta do Evangelho. Então, como nós já mencionamos, é uma doutrina que muitos não têm acesso, a maioria não tem acesso no nosso país, não tem literatura em nossa língua sobre o assunto, mas é um assunto extremamente importante para nós, especialmente para nós que cremos que as doutrinas ensinadas no Sínodo de Dort, na Confissão de Fé de Westminster, são doutrinas corretas, são doutrinas bíblicas. Então, na semana passada nós começamos a falar sobre esse assunto. Na verdade, começamos na outra, na retrasada. Semana passada nós demos prosseguimento e hoje a gente pretende continuar. Então, para nós começarmos, nós vamos ler o mesmo texto que nós vimos na semana passada, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Amém. Então, relembrando os irmãos de algumas coisas que já foram faladas. Então, por que abordar esse assunto? Primeiro, pela questão que nós estamos estudando dos decretos de Deus. Então, os irmãos conhecem, ouviram falar no Sínodo de Dort. É um sínodo que foi realizado no começo do século XVII para estabelecer a doutrina da salvação, a soteriologia reformada. Nesse sínodo foi determinado o seguinte, que na salvação o homem, em primeiro lugar, está totalmente morto em delitos e pecados. Nós chamamos isso de depravação total do homem. O homem, todo o seu ser, a estrutura do seu ser, está morto em delitos e pecados. Por isso, ele não tem condições, então, de por si só tomar uma decisão e vir até Cristo. Esse é o primeiro ponto. O segundo é a eleição incondicional. Nós cremos nisso. Deus então escolheu incondicionalmente, antes da fundação do mundo, quem haveria de ser salvo. O terceiro ponto, a expiação limitada. Cristo veio ao mundo para morrer, para expiar o pecado, pagar pelos pecados de quem? Somente destes que foram escolhidos antes da fundação do mundo. Então a expiação é limitada a essas pessoas, aos eleitos de Deus. Depois, a graça eficaz. Então, quando a pessoa é chamada ao Evangelho, então os eleitos são chamados e são chamados eficazmente, ou seja, o chamado de Deus não falha, não pode falhar. E por último, a perseverança dos santos. Esses santos, os eleitos, serão preservados por Deus até o fim. Então, são esses 5 pontos. Esses 5 pontos foram apresentados no Sínodo de Dort, em contraste com aquilo que é chamado de arminianismo, que a maioria das igrejas hoje, infelizmente, professa. Então, quando nós cremos nisso, nessas verdades, que são bastante difíceis de aceitar no começo, bastante complexas, aí gera em nossa mente vários questionamentos. Questionamentos como que nós vamos agora viver o Evangelho? Ou, melhor dizendo, pregar o Evangelho para as pessoas. Então, Deus já sabe quem são os eleitos. Ele já predestinou quem são os eleitos, isso é verdade. Predestinou, inclusive, quem também não vai ser salvo. Isso também é verdade, como nós já vimos pela Escritura. Então, como devemos pregar? Para quem nós vamos pregar? Para todos ou não? E se sim, se vamos pregar para todos, como vamos pregar para todos? Então, essa também é uma outra questão extremamente importante. Diante disso, diante dessas perguntas, nós temos algumas respostas.
Primeira resposta, que nós já falamos, é a resposta dos arminianos. Os arminianos não creem nessas doutrinas que falamos, então, portanto, eles vão dizer o seguinte: devemos crer que o homem possui o livre-arbítrio e devemos pregar, então, para todos os homens, porque os homens devem, por si só, exercitar o seu livre-arbítrio para serem salvos. A eleição que existe, na verdade, ela é condicional. Eles dizem não incondicional, mas condicional. Porque eles têm que explicar isso de alguma maneira, já que essa expressão está na Bíblia em inúmeros lugares. Tem que explicar. Então eles explicam de maneira condicional. Ou seja, você creu, você se arrependeu, por isso Deus te escolheu. É isso que eles dizem, mas na verdade é o contrário, como nós sabemos. Deus nos escolheu, por isso que nós cremos. Mas assim que eles definem, então, a eleição. Então a resposta deles é: não, é só pregar para todos, todos devem exercer o livre-arbítrio e não há nenhum problema com isso. Porém, nós vimos que isso não é correto. João capítulo 6, versos 44 e 65, Cristo diz: ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Ninguém pode vir a mim, Cristo diz. Então isso não é verdade. As pessoas não podem, não têm o poder em si mesmas de vir a Cristo quando bem entenderem. E Efésios 2:1, a palavra de Deus diz que todos estão mortos em delitos e pecados. São mortos em delitos e pecados. São mortos espiritualmente. A pessoa não tem vida em si mesmo espiritualmente. Então a resposta dos arminianos não serve, não adianta para nós. Isso vai tirar de Deus toda a vez na salvação também. A salvação então depende do homem. A salvação agora se tornou por obras. É algo que o homem faz. Então uma visão bastante arminiana, né? Então essa é uma das respostas. A segunda resposta é o que nós chamamos de hipercalvinismo. Aqueles que creem nessa doutrina que nós falamos, os 5 pontos do Synode de Dort, são chamados de calvinistas, aqueles que creem. Por quê? Porque o Synode de Dort deu esse nome em homenagem a João Calvino, grande reformador, que expôs essa doutrina, a doutrina da predestinação, no seu famoso livro chamado As Virtudes da Religião Cristã. Então os calvinistas creem nessa doutrina. Porém, existe um outro grupo chamado hipercalvinismo, e aqui eu fiz uma diferença. O hipercalvinismo antigo e o hipercalvinismo moderno, como os irmãos sabem, e nós vamos refutar especialmente o moderno, na verdade. Mas o hipercalvinismo antigo é o seguinte: são alguns homens que diziam, especialmente no século 18 e 19, especialmente no século 19, que diziam que o evangelho não deve ser pregado a todos, eles diziam. Por quê? Porque Deus predestinou só alguns, só os eleitos, e nós temos que pregar só para estes o evangelho. E não podemos pregar para todas as pessoas de modo geral, dizendo: olha, você deve se arrepender, você deve crer no evangelho, porque essa pessoa nunca vai conseguir fazer isso. Então por que eu vou pregar isso para ela? Esse é o argumento deles. A lógica deles, racional, né, e humana, que também nós discordamos. Então alguns homens como John Gill, tinha uma ideia voltada para isso. John Gill, famoso comentarista, que eu gosto muito dele, mas infelizmente ele tinha uma ideia assim. E outros como James Wells, por exemplo. James Wells, ele viveu na época do Charles Spurgeon, e eu falei para os irmãos que ele dizia que pregar isso, ele chamava de dever fé. Pregar que o homem deve se arrepender e crer é um absurdo, ele dizia. Porque o homem não pode fazer isso. Então por que eu vou pregar isso? Então, como nós vimos, esse argumento é falho. Por quê? Porque vimos vários versículos nas Escrituras que ensina que é um dever moral de todo homem crer no Evangelho, crer em Cristo e arrepender-se dos seus pecados. Deus ordena isso para todas as pessoas. Cristo, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 1, quando ele começa o seu ministério, ele diz para todos: arrependei-vos e crede no Evangelho. Para todos ele diz isso. E o fato das pessoas não crerem no Evangelho implica numa desobediência pessoal a Deus. Então nós lembram o texto de Judas? E o texto de Pedro, por exemplo, que Pedro diz que esses homens são desobedientes. Foram destinados para a desobediência, mas ainda assim são desobedientes, por isso são pecadores diante de Deus por causa disso. Então o fato do decreto de Deus ser verdadeiro e existir, quanto os não eleitos, eles não vão crer, ainda assim eles não creem porque são desobedientes. Entendeu? Então o pecado deles permanece. E Deus tem autoridade de ordená-los: arrependei-vos dos vossos pecados. Arrependei-vos. E eles não se arrependem. Creiam em Cristo. E eles não creem em Cristo. Então tem vários versículos que nós vimos nas Escrituras. Vamos apenas ver esse de Pedro que eu mencionei. 1 Pedro 2, verso 8.
Diz assim: uma rocha de tropeço, rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Então veja, eles são desobedientes, mas também foram destinados para isso. Então o fato deles desobedecerem à ordem de Deus, eles estão pecando por causa disso. Então existe uma ordem em geral para todos: arrependei-vos e crede no Evangelho. O hipercalvinismo antigo então dizia que não, você não deve fazer isso. Eles diziam assim: olha, você deve pregar o Evangelho. Esse James Wells, por exemplo, e outros diziam que você devia pregar o Evangelho apenas, deve pregar o Evangelho apenas para os eleitos. Aí você faz a pergunta para eles: mas como é que você sabe que são os eleitos? Você não sabe, então pregue para todos. Mas eles diziam: não, eu devo falar da Bíblia, falar do Evangelho, e as pessoas que eu ver que tem algo diferente ali acontecendo, a pessoa se emocionou, por exemplo, aí eu começo a apresentar o Evangelho para ela. Aí o Spurgeon dizia: então você está baseando a pregação do Evangelho agora em sentimentos das pessoas. Se a pessoa tiver um sentimento, isso eles diziam, esses hipercalvinistas, então você está pregando agora para ela o Evangelho. Então, se for assim, eu não posso dizer para todos os pecadores se arrependerem e crer no Evangelho, porque nem teve sentimento ainda, e eu estou incentivando as pessoas a olharem para elas mesmas e não para Cristo. É uma coisa absurda, que não faz sentido, mas essa era a lógica deles. Os irmãos podem ler isso no livro Spurgeon versus Hipercalvinismo, que tem em português. Então, existe sim uma ordem da parte de Deus para todos. E aí talvez alguém pense assim: mas espera aí, como é que Deus pode ordenar alguém fazer algo que ele não pode fazer? É isso? É isso mesmo. Então Deus tem a soberana autoridade para fazer isso. Ele é Deus. E também pode fazer isso porque ele também pode, no caso dos eleitos, claro, ele vai conceder o poder para fazer isso. Mas nós vemos nas Escrituras, como já mencionamos, Deus ordenando isso de diversas maneiras. Várias vezes na Bíblia você vê isso. Por exemplo, nós já mencionamos esses dois exemplos que eu vou dar. Aquele homem que estava inválido há 38 anos, lembra? No tanque de Betesda. Cristo chega para ele: o que você deseja? Eu quero ser curado, eu quero ser curado. E todo mundo aqui entra primeiro no tanque do que eu, porque eles acreditavam que se entrasse ia ser curado. E ninguém há que me ajude. E Cristo dá uma ordem para ele. Qual é a ordem? Pega o teu leito, levanta e anda. Como é que se dá uma ordem para um paralítico? Uma ordem que ele não pode cumprir, entendeu? Então deu uma ordem para ele que ele não poderia cumprir. Então Deus, não há nenhum problema em Deus fazer isso. E também a ordem que ele deu para Lázaro. Cristo ordenou que ele saísse do túmulo. Foi uma ordem. Ele estava morto, como ele ia cumprir essa ordem? Mas ainda assim ele deu a ordem e Lázaro cumpriu a ordem. Então ele pode dar ordem sem nenhum problema, porque ele é Deus, certo? E as pessoas irão, segundo a sua vontade eterna, cumprir essa ordem. Não, isso a gente vai falar um pouco depois, mais para frente. Então isso é o hipercalvinismo antigo. Então está deixando bem claro para os irmãos: o hipercalvinismo, nesse sentido, não está relacionado aqui à ordem dos decretos de Deus, como nós mencionamos anteriormente, o que Deus decretou na eternidade, sobre o supralapsarianismo, o infralapsarianismo, que é um debate bem complicado, mas a gente está pensando aqui agora na pregação do Evangelho, certo? Aí depois nós falamos sobre o hipercalvinismo de hoje, o moderno. E é por isso que essa doutrina é super importante, a doutrina que nós estamos falando. Então, existe um grupo hoje, uma denominação nos Estados Unidos, chamada Protestant Reformed Church in America, Igreja Protestante Reformada da América, que tem também um grupo na Inglaterra, chamado Comunhão Reformada Britânica, e algumas igrejas na Austrália, que defendem uma maneira diferente, uma forma diferente de hipercalvinismo nos nossos dias. E essa doutrina está sendo traduzida para o português. Muitos estão lendo, e todos pensam que essas doutrinas são bíblicas e verdadeiras. Então, por isso também estamos abordando este assunto, porque queremos que eles são incorretos. Por isso a importância também de falar sobre essa doutrina. Então, o que é o hipercalvinismo moderno? Muitos irmãos que conhecem as doutrinas do Sínodo de Dort podem ser hipercalvinistas no sentido mais moderno, sem saberem, na verdade, né? Por isso também que é importante. Nós definimos da seguinte maneira: o hipercalvinismo moderno não nega que o Evangelho deve ser pregado a todos, eles concordam com isso. Então, essa denominação, os seus expoentes, né, os pregadores são o mais famoso, Herman Hoxman, que já é falecido. Ele foi um dos fundadores da denominação lá na década de 20.
hoje o mais conhecido é o Ronald Ranco, o professor Ronald Ranco, David Engelsman, os mais conhecidos. Esses homens, eles não negam isso. Eles são dessa igreja, eles não negam isso. Eles dizem que o evangelho deve ser pregado a todas as pessoas, indistintamente e indiscriminadamente, a todas as pessoas o evangelho deve ser pregado. Então, nesse sentido, eles diferem do hipercalvinismo antigo. Porém, eles dizem o seguinte: quando esse evangelho é pregado, de maneira alguma existe uma livre e sincera oferta desse evangelho para todas as pessoas. Então eles não creem nisso. Uma livre e sincera pregação do evangelho para todos. Então, nesse sentido, eles dizem que Deus, neste mundo, nessa vida, não demonstra para os ímpios, para os não eleitos, nenhum tipo de bondade, nenhum tipo de amor, nenhum tipo de misericórdia, nada para os não eleitos. Não lhes concede nenhuma bênção nessa vida. Nada para as pessoas de modo geral. Então, isso quem diz são esses irmãos dessa denominação que eu acabei de citar. E isso é hipercalvinismo? Sim, é hipercalvinismo também. De uma forma um pouco diferente, mas é. Então, o que é hipercalvinismo? Nós mencionamos semana passada, definindo novamente para os irmãos. Hipercalvinismo é alguém, primeiro, é alguém que nega o chamado do evangelho a todos os que o ouvem, como o hipercalvinismo antigo fazia. O hipercalvinismo, em segundo lugar, é alguém que nega que a fé é um dever de todo pecador. Então, isso o hipercalvinismo antigo nega. Em terceiro lugar, ele nega que o evangelho faz qualquer oferta de Cristo, salvação ou misericórdia para o não eleito. Então, isso o hipercalvinismo moderno nega. Ele nega que haja qualquer coisa como a graça comum nessa vida. Nós explicamos já isso antes também. Vamos falar novamente daqui a pouco. Eles também negam que Deus tenha qualquer tipo de amor pelo não eleito. Então, quem diz isso é o hipercalvinismo de modo geral. E o hipercalvinismo moderno abarca, então, esses últimos 3 pontos aqui. Não os 2 primeiros, mas os 3 pontos. Ou seja, nenhuma pregação é feita de modo sincero e universal a todos. É universal, mas não sincera a todos. Não é livre a todos nesse sentido. E Deus não tem nenhum tipo de amor pelo não eleito. Então, esta é a doutrina defendida por essa igreja. Tem vários textos, irmãos, encontram na internet, no site do Monergismo, monergismo.com, monergismo.net, né, se eu não me engano. Esses irmãos defendem essa doutrina, que nós não cremos ser bíblica. E para contrapor, o que contrapõe essa doutrina chamada livre oferta do Evangelho. Atualmente, não existe debate contínuo sobre essas doutrinas. Então, esses irmãos defendem essa doutrina, o hipercalvinismo, e existem os irmãos que nós temos contato de outros países também, que refutam eles. Então, por exemplo, eu ouvi muitas palestras do irmão reverendo David Silversides da Irlanda. A gente mantém contato com ele de vez em quando por e-mail. Então, ele tem um livreto sobre o assunto, não tem em português, tem várias palestras, vários áudios. Teve até um debate público entre ele e o Ronald Ranco, por exemplo, sobre esse assunto. Ian Murray, nesse livreto que tem em português, sobre Spurgeon versus hipercalvinismo. O reverendo Malcolm Watts, de linha mais batista, mas também de linha puritana. E Joel Bick, que os irmãos também conhecem, entre outros que defendem a livre oferta do Evangelho. Então, hoje existe sim esse debate, e cremos que a visão desses irmãos, desses outros irmãos, é a mais correta, é bíblica, é histórica, é clássica, de acordo com a história da igreja, e também está de acordo com a confissão de fé, com o padrão de Westminster, de acordo com o catecismo maior que nós estamos estudando, e a doutrina é a livre oferta do Evangelho, nós vamos expor agora, então, que refuta então essas doutrinas de hoje, que essa denominação defende hoje. Então, nós falamos na aula passada, o que é a doutrina da livre oferta do Evangelho? Primeiro, o que ela não é, antes de você entender o que ela é. O que é a doutrina da livre oferta do Evangelho? Então, aqueles que defendem, deixar bem claro para os irmãos, a livre oferta do Evangelho, a doutrina da livre oferta do Evangelho, creem nos 5 pontos do Sínodo de Dort, do calvinismo, e creem completa e absolutamente na doutrina da eleição e da predestinação, e dos eternos decretos de Deus. Nenhum deles nega isso. Todos cremos nisso. Certo? Então, tanto o hipercalvinista quanto o não hipercalvinista crê nisso. Todos nós cremos nisso. Porém, a questão aqui agora se refere à pregação do Evangelho para as pessoas. Certo? Então, o que não é a livre oferta do Evangelho? Ela não é, por exemplo, o uso do sistema de apelo na igreja. Então, algumas pessoas acham que é isso, mas não é. O Silverside chama a atenção de que fala que no país dele, em alguns lugares,
as pessoas que são contra o sistema de apelo são chamadas de hipercalvinistas, mas não faz sentido. O sistema de apelo tem uma doutrina nova que foi inventada por algumas pessoas, como Charles Finney, por exemplo, no século XIX, arminianos mesmo, até pelagianos, que é pior ainda que arminiano, onde as pessoas, no fim do culto, no fim da pregação, são chamadas para vir à frente, né? Levanta a mão, são chamados para vir à frente para decidirem se aceitam Jesus ou não. Se você ler o Novo Testamento, nenhum apóstolo jamais fez isso. Cristo nunca fez isso. E nem na história da igreja você vê ninguém fazendo isso, a não ser esses irmãos agora do século XIX para cá. E aí as pessoas fazem isso hoje. Isso é errado. Nós não defendemos isso, nós não cremos isso. Tem causado um grande estrago, na verdade, na vida das pessoas. Por que estrago? Porque as pessoas acham que são salvas só porque levantou a mão e foi à frente. Eu só porque repeti uma oração junto com o pregador. Aí eu orei lá, então acho que eu sou salvo. E a Bíblia não diz em nenhum momento que essa é uma evidência de salvação. Segundo lugar, livro oferta do Evangelho não é dizer para as pessoas: Cristo morreu por você. Não é isso também. Então não é evangelizar as pessoas dizendo: olha, Jesus te ama, Jesus tem um plano para a sua vida, o Cristo morreu por você. Nós cremos que Cristo morreu somente pelos eleitos. Você não sabe quem são os eleitos, você não pode chegar para as pessoas e dizer: olha, ele morreu por você, se você não sabe isso. E novamente, se você ler o Novo Testamento, Paulo, Pedro, João, o próprio Cristo, ninguém nunca fez isso. Nenhum versículo na Bíblia vai dizer, você vê, eles disseram: olha, creiam em Cristo porque ele morreu por você. Não, você vê eles dizendo: crê no Senhor e será salvo, arrependei-vos. Então isso não é necessário para a pregação do Evangelho, dizer isso. Não é necessário. Não faz parte da livre oferta do Evangelho dizer isso. Você pode dizer: Cristo morreu por pecadores, sim. Para salvar pecadores, sim. Mas não dessa maneira como as pessoas colocam hoje. Em terceiro lugar, a livre oferta do Evangelho também não é apresentar Cristo para as pessoas como se ele precisasse dos pecadores. Mas é o contrário, são os pecadores que necessitam de Cristo. Então as pessoas às vezes têm essa ideia, né? Os que tentam refutar a livre oferta do Evangelho, que rejeitam, dizem: é como se ele estivesse ofertando, né? No sentido, ofertando: você vai vir, você não vai vir, você vai vir, e fica aquilo, e Cristo fica ali, e se ela não vir, ele vai ficar frustrado. A gente vai falar mais tarde aqui, se der tempo hoje, sobre essa questão da frustração, que não há em Deus. Então isso não existe, tá? Não podemos pregar dessa maneira, como se ele precisasse de pecadores. Cristo não precisa de ninguém. Deus não precisa de ninguém. Ele é bem-aventurado, como nós falamos, completo em si mesmo, feliz em si mesmo. Deus não precisa de ninguém para ser feliz, para ser adorado. E isso, dizer isso, ou pensar mesmo em nossa mente que nós estamos querendo tensionar isso, está errado. E Deus não precisa disso. Deus tem milhões de anjos lá na eternidade adorando Ele, perfeitos, sem pecados, adorando Ele perfeitamente. E mesmo que se Ele não tivesse esses milhões de anjos, Ele mesmo também não precisaria, porque na Trindade, como nós já estudamos a doutrina da Trindade, Ele é perfeito em si mesmo. Não precisa disso, certo? Então a livre oferta do Evangelho não ensina isso, que Cristo precisa de pecador em algum momento. Claro que não. Então eu defini para os irmãos o que é então a livre oferta do Evangelho propriamente dita. Então é o seguinte: a livre oferta do Evangelho é um chamado ao pecador para que venha e creia em Cristo. Ela é livre ou universal, isto é, a todos os pecadores, a todos os homens, e nesse chamado Cristo é apresentado aos pecadores, e sua graça e misericórdia lhes é oferecida para que sejam salvos. Isso é a livre oferta do Evangelho. Mencionando novamente algumas coisas que já foram ditas ainda. Primeiro, a livre oferta do Evangelho está relacionada à benevolência de Deus. Benevolência para com todos os homens. Então Deus concede da sua benevolência somente aos eleitos? Essa denominação que eu acabei de citar diz que sim, só aos eleitos. Nós cremos que não, são a todos os homens nessa vida. Aos eleitos e também aos não eleitos. Então Deus concede o que para as pessoas? Deus concede saúde, Deus concede família, concede bens materiais, prosperidades, riquezas, tantas outras coisas Deus concede para essas pessoas. Para todo o mundo de modo geral. Nós sabemos isso pela experiência. Muitas vezes isso é chamado de graça comum. Alguns irmãos chamam isso de graça comum, mas nós dissemos que esse termo não é muito bom. Não concordamos completamente com essa expressão.
Graça comum. O que essa expressão quer dizer? Quer dizer que Deus demonstra a sua graça para as pessoas de modo geral, comum a todos. Não é a graça especial é só para os eleitos. Mas é um termo que eu creio que é melhor nós não abraçarmos ele completamente, pelo menos. Graça comum pode nos remeter muito à salvação. E por isso muitos irmãos discordam. O irmão David Silverside, o Matthew McMahon, como eu falei na semana passada, esses dois irmãos rejeitam essa expressão. Eles creem na providência geral de Deus. Então é melhor usar ou dizer isso. Deus, na sua providência geral, a forma como Ele governa as suas criaturas, tudo que acontece no mundo, Ele permite que essas pessoas desfrutem de muitas bênçãos. É isso que nós queremos dizer, certo? Então, graça comum, muitas vezes não é um termo muito bom. Por quê? Porque, como eu falei também, pode ser perigoso você dizer isso. Que Deus concede muitas e muitas bênçãos ao ímpio, e tudo que o ímpio faz nessa vida é bom. Não é isso que nós estamos dizendo também. Entendeu? Porque já que é uma graça, então o que ele faz é bom? Sim, ele faz coisas boas, o ímpio pode fazer coisas boas, mas não quer dizer que tudo que ele faz é bom. Na verdade, se nós abraçarmos isso, a gente pode ir para o mundanismo, né, e abraçarmos coisas que o ímpio faz por aí. Não, isso não é correto. Não é isso que estamos querendo dizer. Queremos dizer que Deus concede, pela sua benevolência, coisas boas para os ímpios. E aí, diante disso, esses irmãos que defendem o hipercalvinismo moderno não rejeitam isso. Então, eles dizem que Deus não faz isso. Deus, por exemplo, eles dizem, retarda o seu juízo para com os ímpios, para com os demônios, por exemplo. E não quer dizer que Deus ama os demônios. Lembra que falamos isso? Mas nós cremos pela Escritura que Deus tem muita paciência com os vasos da ira preparada para a perdição. Lembra Romanos 9? Deus retarda o seu juízo para com os não eleitos. E Deus concede bênçãos para ele. E a Bíblia diz isso. Não diz isso com relação aos demônios, mas com relação aos seus eleitos diz. Então veja, por exemplo, apenas um texto para nós não demorarmos muito. Lucas 6:35. Lucas 6:35. Nós desenvolvemos isso um pouco mais, mas nós vamos falar rapidamente. Diz assim: amai, pois, a vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai, e nada esperardes. Grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Então, está vendo? A Bíblia diz que Deus é benigno até para com os ingratos e maus. Ele é bom, benevolente. Então é o seguinte, nós temos aqui um ponto super difícil, que eu mencionei para os irmãos. São dois pontos, na verdade, mas um só, nem sei se vai dar tempo de falarmos hoje, que é o mais difícil, que é a oferta do Evangelho e o amor de Deus. A doutrina da livre oferta do Evangelho está relacionada ao amor benevolente de Deus para com todos os homens. Nós sabemos que Deus ama os seus eleitos. Claro, isso é fato. E também demonstra sua benevolência para os não eleitos, para todos. Mas como é este amor de Deus para os não eleitos? Essa é a questão difícil. Deus manifesta algum tipo de amor pelos não eleitos, e se manifesta em qual sentido? Então a resposta, como já acabamos de mencionar nos textos acima, textos bíblicos que falamos, é sim, Deus demonstra algum tipo de amor. Mas a questão é, qual é esse tipo de amor? Certo? O que é amor? Se definir o que é amor é algo super difícil. Para nós, humanos, é difícil. De humano, entre nós, para com os outros, é algo muito difícil. Então, o amor, já vi muitas pessoas falando coisas estranhas, erradas a respeito disso, na hora de explicar biblicamente, teologicamente, o que é o amor. Por exemplo, alguns dizem que o amor não é sentimento algum, é apenas uma ordem da parte de Deus. Ame o teu próximo, mas não há nenhum sentimento. Isso é um erro grave. O sentimento, sim, a Bíblia demonstra, nós vemos nas Escrituras, por exemplo, Cristo teve compaixão, é um sentimento, sim. Você dizer que não é um erro. Mas, se você pegar o amor em termos humanos, das pessoas para com as outras, é super complexo de você entender muitas coisas. Então, por exemplo, há diferença em vários tipos de amor que as pessoas sentem umas pelas outras. Então, como já dissemos, o amor de um homem para sua esposa é um amor que não é o mesmo pelos seus filhos, que não é o mesmo por um irmão em Cristo, nem por uma irmã em Cristo, senão ele está pecando, não pode ser o mesmo. E assim por diante. Então, por exemplo, o amor que alguém demonstra por um animal de estimação
eu creio que é correto demonstrar amor, não é o mesmo que a pessoa deve mostrar para os seus filhos, por exemplo. É diferente. E nós sabemos disso por experiência própria. A única coisa que nós não conseguimos muitas vezes é explicar, sistematizar, organizar isso em nossa mente. Mas é diferente. Com certeza é diferente. Então, se isso é diferente e é complexo para nós, agora imagine então do ponto de vista de Deus, do amor de Deus. Deus é um ser infinito. A mente de Deus nunca poderemos alcançar, é infinito. Deus é infinito em todas as suas coisas, tudo que Ele é. Lembra que nós estudamos a infinitude de Deus? Então, definir o amor de Deus para com os eleitos, para com não os eleitos, a sua criação também, é muito difícil de fazer. Eu vou tentar fazer isso, mas quero que os irmãos saibam que são expressões humanas, que são falhas, e aqui, mas quero deixar isso bem claro para os irmãos. A doutrina dessa outra igreja, desse pessoal da hipercalvinista moderna, eles seguem uma lógica humana e racional, certo? Mas nem todas as doutrinas bíblicas você consegue entender pela nossa racionalidade lógica humana. Não conseguimos. Quer dizer que o cristianismo e a Bíblia é ilógica e irracional? Não. Ela é supra-racional, não irracional. É diferente. Ela vai além da nossa mente, muitas vezes. E se você ficar preso apenas a um racionalismo humano, você comete essas heresias, esses erros que eu acabei de mencionar. Você pode cair nesses erros. Então, a explicação que eu vou dar para os irmãos, na verdade, então, é limitada, pequena, fraca, e eu li muitos puritanos dando essas explicações, e eles também, ninguém consegue muito além disso aqui que nós vamos falar. Não vou dar a explicação complexa que eles dão, muito mais complexa, mas tentar ser o mais simples possível, mas ainda assim é difícil, certo? Antes de dar a minha explicação, eu vou ler aqui uma citação de Francis Turretin, um teólogo reformado, puritano, da época dos puritanos, de origem suíça e italiana, né? As suas Institutas, que ele escreveu. Ele vai definir o amor de Deus de um modo geral em 3 graus, 3 coisas diferentes. Isso se refere a todas as coisas, criaturas, eleitos e não eleitos, certo? A tudo. Ele diz assim, abre aspas: embora a bondade de Deus se estende a todas as criaturas, mas não igualmente, Ele o faz para exibir a grande diversidade da comunicação do bem, ou seja, da sua bondade. Por que Deus faz isso? Ele quer mostrar a grande diversidade, a multiforme, lembra? Sabedoria, a bondade de Deus também, em todas as coisas. Portanto, um tipo é geral, um tipo deste amor, dessa bondade é geral, que abrange todas as criaturas. Então ele cita o Salmo 36, a bondade de Deus se estende até os céus, por exemplo, o salmista diz. E um outro é especial. Existe uma outra bondade de Deus, um tipo de bondade de Deus que é especial. Abrange a todos os homens. Ele cita Atos 14, 17. Diz assim, e contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. Então as pessoas eram ímpios, estavam sem ouvir o Evangelho, mas o texto diz que Deus estava beneficiando eles, enchendo o coração deles de alegria com muitas coisas, muitas bênçãos, coisas deste mundo mesmo. Então veja, geral é para as criaturas, especial para com todos os homens, Atos 14, 17. E aí ele fala que existe um outro tipo mais especial, entendeu? Então existe um geral, existe um especial, então 3 graus, e outro mais especial, que está relacionado apenas aos eleitos. Ele usa o Salmo 73, verso 1. Deus é bom para com Israel. Ali é só para com o seu povo ali agora. Israel, entendeu? Então são 3 graus diferentes. Aí ele vai dizer assim, da bondade flui o amor de Deus, pelo qual ele se comunica com as criaturas, e por assim dizer, o desejo de unir-se a elas e fazer-lhes o bem, mas em graus diversos, de acordo com a diversidade dos objetos. Então o amor de Deus, ele é diversificado, é diverso, de acordo com a diversidade das criaturas. Então existem diversas criaturas, por isso diversos tipos de amor, certo? Então ele diz assim, por isso geralmente é feita uma tripla distinção então, do amor divino. O primeiro abrange o amor pelas criaturas, é chamado de amor de criatura. Então ele usa um termo grego, philokistisia, philo, de amor. Então philokistisia, o amor pela criatura. O segundo, pelo qual ele abrange todos os homens, é chamado de amor do homem, philoantropia.
Filo quer dizer amor, antropia quer dizer homem no grego. Já viram falar uma cidade chamada Filadélfia? Amor pelo irmão, amor fraterno. Quer dizer, Delfos é irmão no grego, então Filadélfia. Então filantropia quer dizer amor ao homem. Então esse é um tipo de amor que Deus demonstra para todos os homens. Em terceiro lugar, existe um amor que é especialmente exercitado para com os eleitos. O amor dos eleitos. Eclectofilia. Ele fala que existe então essas três maneiras, essas três formas gerais do amor de Deus. Pela criação dos animais, da natureza, tudo que ele fez de modo geral. Pelos homens, que foram feitos à sua imagem e semelhança. Então os homens são diferentes dos animais. Então aí outro grau. E os eleitos, que serão salvos pela eternidade, um amor mais especial ainda. Então olha como é difícil nós diversificarmos, entendermos ou sistematizarmos essa questão do amor divino. Então, primeiro lugar, o amor de Deus pelos eleitos. Agora eu vou falar só do amor de Deus pelos eleitos. Então esquece os não eleitos por um momento, certo? Qual é o amor de Deus pelos eleitos? O amor de Deus pelos eleitos é um amor benevolente e eterno. Um amor benevolente e eterno. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: ele é eterno porque ele é de eternidade a eternidade. Certo? Então Efésios capítulo 1 diz que nós somos eleitos antes da fundação do mundo, como os irmãos sabem. Mas veja também Jeremias capítulo 31, verso 3. Diz assim: há muito tempo que o Senhor me apareceu, dizendo: porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Então aqui não é pelos não eleitos, não pode ser. Porque na eternidade Deus não vai amar os não eleitos, só os eleitos. Então o amor eterno é só pelos eleitos. Então aqui você já percebe uma diferença. O amor de Deus, ele é benevolente também, porque ele fala, por isso com benignidade te atraí. O que quer dizer? Por que eu disse benevolente e eterno? Porque por benevolente eu quero dizer o seguinte: a bondade de Deus em conceder bênçãos para as criaturas apesar delas, mesmo que elas não mereçam. Então os eleitos não mereciam serem escolhidos na eternidade. E neles não há nada de bom neles mesmos, por eles mesmos, por Deus escolher eles. Então por isso que é benevolente. É benevolente e eterno. Então, quando Deus no tempo os chama para eles crerem em Cristo, Deus atrai eles com benevolência também. Olha o que diz Charles Spurgeon. Algo para meditar aqui pro resto da vida. Ele fala assim, abre aspas: muito antes do tempo iniciar-se e do espaço ter sido criado, Deus escreveu sobre o seu próprio coração os nomes do seu povo eleito. Ele os escolheu para serem conformados à imagem do seu Filho e os designou como herdeiros de toda a plenitude de seu amor, graça e glória. Então veja só, o seu nome, se você crê em Cristo, estava no coração de Deus, lá na eternidade já. Antes de você existir, antes de nada acontecer, antes de o mundo ser criado, estava no coração de Deus. Então esse é o amor de Deus pelos eleitos. É um amor de eternidade a eternidade, que nunca termina, nunca tem fim. É um amor eterno. E a Bíblia diz que ele permanece por toda a eternidade. Veja Apocalipse capítulo 21. Apocalipse 21, verso 3 e 4. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Verso 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 22, verso 3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e dela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todos sempre. Então não haverá dor, não haverá pranto, Deus enxugará os seus olhos todas as lágrimas, ou seja, Deus os amará para todos sempre. O amor benevolente de Deus para com o eleito, ele é eterno. Então essa é a primeira coisa que você precisa entender. Depois, o amor benevolente temporal de Deus.
para com os eleitos ainda, certo? Então Deus não chega para nós e diz, olha, eu amo você apenas com amor eterno. Então assim, na eternidade te escolhi, te amei, e pela eternidade vou continuar te amando. Mas no tempo eu não demonstro esse amor por você. Então também seria estranho isso, né? A Escritura diz que Deus concede para o seu povo muitas bênçãos também neste mundo, nessa vida. Então vários textos dizem isso. Vamos ver apenas alguns. Vejamos Salmo 37, verso 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar pão. Então Deus sustenta o seu povo. Então aquilo que é necessário para a sua subsistência. Veja Mateus 6, verso 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas as coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Então o Cristo está dizendo, não andeis inquietos, ansiosos, o que vai acontecer amanhã. Deus sabe que você precisa dessas coisas e vai suprir você com essas coisas. Então é o amor de Deus para este mundo, para essa vida benevolente. Mais um texto apenas, Filipenses 4. Paulo, o apóstolo, recebeu ofertas da parte dos irmãos, ele agradece aos irmãos, e ele diz o seguinte no verso 19, Filipenses 4, 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. E aí você tem nas Escrituras muitos exemplos. O exemplo de Abraão, foi abençoado por Deus, José, Davi, Salomão, no Novo Testamento também, que receberam da parte de Deus muitas bênçãos para esta vida, para este mundo. Quem deu para eles? Foi Deus, segundo a sua benevolência. Também não merecemos, segundo a sua benevolência. Deus nos concede bênçãos temporais para nós. Mas não porque eu digo temporal, porque a gente não vai precisar delas na eternidade. É só para este mundo. Mas Deus concede a todos. Então, pelo eleito, Deus concede um amor então eterno, pela eternidade, antes da fundação do mundo e depois, e também no tempo. É um amor temporal. Certo? Então, duas coisas importantes. E a terceira, o amor complacente de Deus pelos eleitos. Então, amor benevolente e eterno, amor benevolente temporal, e terceiro, amor complacente. Esse amor complacente, então os puritanos tentam definir ele, é difícil muitas coisas definir, mas o amor complacente de Deus, ele é iniciado nesta vida, não lá na eternidade, porém, ele permanece pela eternidade. Esse amor complacente não começa lá na fundação do mundo, ele começa no tempo. E vai pelo restante da eternidade. Certo? O que é amor complacente? É o amor que Deus, o Pai, declara por Cristo. Mateus 3,17. Qual é o amor que Deus declara ter por Cristo? Deus, o Pai. Mateus 3,17. Diz assim, ó. Eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Meu filho amado, eu amo. Não apenas amo, nele eu me comprazo. O que isso quer dizer? Deus disse, eu amo e tenho todo o meu prazer nele. Isso é um amor complacente. Um amor acompanhado de grande deleite, prazer. Então este amor não pode ser aplicado ao não eleito, por exemplo. Certo? Então, e ao povo de Deus? Ao seu povo, Deus manifesta esse amor? Sim, mas somente no tempo, quando eles são chamados para o Evangelho, justificados, e Deus inicia na vida deles o processo de santificação. Certo? O que acontece, então, quando ele é chamado no tempo? Ele crê no Evangelho, e ele vai, então, agora buscar fazer a vontade de Deus, não é isso? Abandonar o pecado e ser cada vez mais parecido com Cristo. Então, lembra que nós falamos, a justiça de Cristo é imputada nos eleitos, certo? Eles creem em Cristo. E isso começa, então, a produzir neles uma santidade, uma vida que agrada a Deus. Então, veja, por exemplo, Efésios 1, 2 textos. Então, vamos falar da eleição aí, esse texto, né? Mas note uma palavra importante no verso 6, Efésios 1, 6.
para o louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então Deus nos faz agradáveis a Ele mesmo em Cristo. A partir do momento que nós estamos em Cristo. Então o eleito, vou falar isso daqui a pouco, enquanto ele não está em Cristo, não é agradável a Deus. Ele é filho da ira de Deus, a gente vai falar isso daqui a pouco. Mas veja, quando ele está em Cristo, ele é agradável a Deus agora. Então Deus agora tem prazer nele, um amor complacente. E Romanos 8, 29, veja o que diz. Romanos 8, 29. Diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então os eleitos foram predestinados para quê? Para serem conformes à imagem de Cristo. E se Deus tem prazer em Cristo, logo ele vai ter prazer naqueles que são conformados à imagem de Cristo. Então Deus olha para o seu povo, para os seus eleitos, para os irmãos em Cristo, e ele diz: eu te amo em Cristo Jesus. Tu és também meu filho amado, em ti eu me comprazo. Por quê? Porque eu vejo Cristo em você. Então isso é o amor complacente de Deus. Então Deus agora se agrada, tem prazer, deleite em você por causa de Cristo. E também, claro, porque você está vivendo, praticando boas obras, está obedecendo a palavra de Deus, está servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus. Então Deus tem prazer na sua vida. Nesse ponto nós podemos dizer o seguinte ainda. Eu não vou desenvolver esse ponto, mas apenas mencionar porque eu mencionei semana passada. Neste ponto nós podemos dizer que pode haver diferença então neste amor de eleito para eleito, entendeu? Da parte de Deus. Então existe mais servos mais obedientes do que outros. Logo, entendeu o que eu quero dizer, né? Então na Bíblia nós temos exemplo disso. O apóstolo João era o apóstolo amado. Então, dá a entender que mais amado que os outros. Daniel, profeta muito amado. Você não vê Deus dizendo isso em nenhum outro profeta. E o anjo fala isso, né, a respeito de Daniel. Então, Moisés, por exemplo. Então, Jonathan Edwards, no seu sermão, ele afirma isso. Sobre o sermão dele sobre o céu. Ele vai falar sobre a doutrina do céu, o que é o céu. Ele fala que mesmo neste mundo, Deus manifesta do seu amor diferentemente entre os eleitos. Ele tem mais prazer em alguns do que em outros, porque alguns são mais obedientes que outros. Nós sabemos pela prática, né? Pela vida dos irmãos, de modo geral. Mas, de qualquer maneira, não podemos aqui tentar definir isso, dar nomes, né, aos bois. Deus te ama menos ou mais, não é isso que está querendo dizer. Mas queremos dizer que na Bíblia, a Bíblia apresenta isso, de uma maneira ou de outra. E queremos dizer que esse amor complacente é só pelos eleitos. E é acompanhado de grande deleite da parte de Deus por causa de Cristo. Cristo amou a sua igreja, se entregou por ela. Não é o mesmo amor que ele tem pelos ímpios, de maneira alguma. Então é o amor que ele demonstra por ela, ele amou e se entregou por ela. E ela vai demonstrar esse amor por ele, que somos nós, a igreja. Então existe essa reciprocidade, né? Porque o amor dele nos constrange, disse Paulo. Então você vai vendo isso, você fica encantado com o amor de Deus e você logo ama ele também. Então até aqui eu falei o seguinte: o amor benevolente de Deus é eterno, temporal e complacente. Agora nós vamos para outro ponto. Esse também é bastante difícil, que é a ira de Deus e o ódio de Deus pelos eleitos. Então isso existe, de acordo com a Bíblia? Sim. E isso não é uma novidade, não é uma doutrina nova, e vou explicar daqui a pouco por quê. Qual é a relação, olha só a minha pergunta, a relação de Deus com os eleitos antes deles se converterem ao Evangelho? Essa que é a questão. Qual é a relação deles? Deus os ama ou não? Como que é isso? Então, do ponto de vista da sua complacência, Deus não ama os eleitos. Do ponto de vista da sua complacência, Deus manifesta o quê? Para com os eleitos não convertidos, eleitos não convertidos. Deus manifesta a sua ira, seu desprazer, na verdade, seu ódio, para com pessoas que ainda não creram em Cristo, mesmo que sejam eleitas. A Bíblia deixa isso claro, certo? Então veja, por exemplo, Efésios 2, verso 1 a 3.
Diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em quem no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo os príncipes das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Claramente a Bíblia diz: nós éramos filhos da ira. Os eleitos eram objetos da ira de Deus, então, antes da sua conversão. Claro isso. Veja mais um texto, Tito, capítulo 3. O apóstolo Paulo fala aqui sobre a obediência que nós devemos ter até com os nossos governantes, com as outras pessoas, o respeito que nós devemos ter. Para com todos os homens, ele diz. Ele vai dar um motivo. Olha só, verso 2. Veja o verso 2 primeiro. Tito 3, verso 2. Que a ninguém infame, nem sejam ambiciosos, mas desços, mostrando toda mansidão para com todos os homens. Então, todos os homens devem tratar assim. Eleitos e não eleitos, todos. Mas por quê? Verso 3. Porque também nós éramos, no outro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Nós éramos odiosos, a Bíblia diz. Desagradáveis a Deus, objetos da ira e do ódio de Deus, antes da nossa conversão. Certo? Então os eleitos, no tempo, aqui neste mundo, antes do seu chamado, antes do chamado eficaz, estão sujeitos à ira de Deus, ao ódio de Deus, desprazer de Deus. Sim. Certo? E aí nós temos um grande problema. Por quê? Porque Herman Hoxman não crê nisso. Ele fala que os eleitos são amados de eternidade a eternidade, sempre, sempre, sempre amados. Ele diz. E por que ele diz isso? Porque ele defende uma doutrina, que John Gill também defende, chamada, é um erro grave, chamada eterna justificação. Então, o Herman Hoxman escreveu um livro mais famoso dele é Reformed Dogmatics, o nome do livro. Dogmática Reformada, né, traduzindo, seria o título. E lá ele diz assim, numa das páginas, abre aspas, somos justificados no decreto da eleição antes da fundação do mundo. E ele desenvolve isso. Olha o que ele diz, é um erro gravíssimo. Ele diz assim, nós somos justificados, quando nós somos justificados? O que é a justificação? Perdoados nossos pecados e recebemos a imputação da justiça de Cristo, para Deus nos fazer agradáveis a Ele, né, no amado. Quando isso acontece? Ele diz, na eternidade. Então, na eternidade nós somos eleitos e já justificados, ele diz. Então, o que acontece então no tempo? Agora, aqui, quando a gente vem para a igreja, as coisas. Ele diz, apenas pela fé você toma consciência que você já foi eleito e justificado. Só isso, ele diz. Apenas toma consciência. Isso é gravíssimo. Não, isso tem implicações gigantescas que eu vou falar daqui a pouco. É gravíssimo, na verdade, o que ele está falando. Isso vai gerar muitos e muitos problemas. Antes de falar dos problemas que isso gera, veja os textos que não dizem isso, que afirmam o contrário. Os textos bíblicos, veja, a Romanos 8:30, por exemplo. Então, para ele manter essa lógica de que Deus ama de eternidade a eternidade dos eleitos, ele tem que também, pela lógica, dizer isso, entendeu? Porque se ele não dizer isso, ele está sendo ilógico. Por isso que ele diz que os eleitos são amados de eternidade a eternidade, somente amados. E por isso justificados na eternidade. Certo? Romanos 8, verso 30. Deixa claro o texto. Ó. E aos que predestinou, os eleitos, a estes também chamou. Quando que Deus chamou? Na eternidade? Lógico que não. Deus não chamou no tempo. Agora. E aos que chamou, a estes também justificou. É no tempo, não é na eternidade. O chamado vem antes. O chamado é antes aqui. O chamado não pode acontecer na eternidade porque a gente não existia lá. Exatamente. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então, note uma coisa. Realmente, no decreto de Deus, Deus havia decretado que nós seríamos justificados. Na eternidade, ele decretou que isso aconteceria. Mas não aconteceu lá. Entendeu? A eleição, sim. Mas a justificação, não. A justificação não acontece na eternidade, acontece no tempo. Ela é decretada na eternidade, mas só acontece no tempo. Isso é importante entender essa distinção. Então, por exemplo, ó, a justificação é pela fé. A eleição não é pela fé. Né? Não é correta? Ela não é incondicional? Ninguém é eleito pela fé, igual a menina que diz. Ela é incondicional. Mas a justificação, não. A justificação é pela fé em Cristo.
Não é justificação incondicional, isso não existe. São coisas distintas. Porque uma acontece na eternidade e a outra no tempo, mesmo que ambas sejam decretadas na eternidade. Ficou claro isso para os irmãos? Ninguém é justificado na eternidade. Então veja o que diz John Flavel, o puritano. Ele diz assim, abre aspas, os eleitos, John Flavel, não são justificados na eternidade, é claro, ele diz. Não são justificados na eternidade. Pois embora a justificação é proposta na eternidade, ela não é adquirida e aplicada senão no tempo. Somos justificados pelo sangue de Cristo e pela fé. Ele cita Romanos 5. Veja Romanos 5 também. Romanos 5, verso 9. Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Somos justificados pelo seu sangue. O sangue dele só foi derramado no tempo. Na cruz, como nós dizemos, não foi derramado na eternidade. Ele foi morto desde a fundação do mundo porque havia sido decretado isso, mas não acontecido ainda. Entendeu? Aquilo que Cristo diz quanto a nascer de novo, seria impossível. Quanto a nascer de novo, seria impossível que não nascer de novo ver o reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. Isso só acontece não na eternidade, isso vai acontecer no tempo. Exatamente, no tempo. Veja o verso 1 de Romanos aí. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se nós nem existíamos na eternidade, muito menos existia a nossa fé para crermos em Cristo, para sermos justificados. Então, na eternidade, ninguém pode ser justificado. Então, quem defende isso? Herman Hoxman, a justificação pela fé eterna. John Gill, Abraham Kuyper, se eu não me engano, também tem uma visão nesse sentido. O John Flavel e outros puritanos como John já refutavam isso. Bem antes, David Dixon refutou isso. Olha o que ele diz, David Dixon. David Dixon é o Covenanter, um puritano escocês, que participou da Assembleia de Westminster, e tem aquele livro lá, a Vitória sobre o Erro. Ele vai refutando todas as heresias da época usando a confissão de fé. Abre aspas, ele diz: não erram os antinomianos que mantêm que os eleitos são justificados na eternidade, quando o preço da redenção foi pago? Os antinomianos não erram, dizendo que a justificação e o preço da redenção foi pago na eternidade? A doutrina da eterna justificação vai gerar um antinomianismo. Vai gerar isso. Então ele diz, eles não erram dizendo isso? Resposta, sim. Por quais razões eles são refutados? Aí ele diz, primeiro, porque todos que são justificados foram estranhos e inimigos de Deus, filhos da ira. Então ele cita Efésios 2, que nós lemos, Colossenses, Tito, 1 Coríntios, para dizer isso, nós éramos filhos da ira antes. Segundo, porque ninguém é justificado até crer em Cristo. Gálatas 2,16. Só somos justificados depois que cremos em Cristo. Então a doutrina da eterna justificação, nesse sentido, está relacionada à doutrina do Herman Hoxman, ao hipercalvinismo dele, certo? E é um erro gravíssimo. Quais são as consequências de ensinar isso? De crer que a justificação ela é eterna. Ele vai dizer assim, Deus ama os eleitos de eternidade e eternidade. Por isso a justificação de eternidade é eternidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que não existe convicção de pecado. Lembra dos puritanos? O que é a convicção de pecado? Quando eles pregavam o evangelho, dizendo, vocês são pecadores, vocês estão sob a ira de Deus, pregavam no poder do Espírito Santo, e acontecia como em Atos 2, as pessoas ficaram convictas do seu pecado. Elas diziam, e agora, o que farei? E as pessoas choravam por causa dos seus pecados. Então lembra dos exemplos? John Bunyan, George Whitefield. Eles ficavam anos, meses muitas vezes, com demasiada tristeza por causa dos seus pecados. Isso se chama convicção de pecado. Então isso não é falso. Se você já está justificado no tempo, a ira de Deus não está sobre você. Se não está sobre você, para que você está aí lamentando por causa dos seus pecados? Não precisa lamentar. Você está justificado já. Mas a verdade é, você não foi justificado ainda. Então veja João capítulo 16. A convicção de pecado que é produzida pelo Espírito. João 16, verso 8 e 9. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Então o Espírito Santo vem para nos convencer do pecado, para mostrar que nós somos pecadores, estamos sob a ira de Deus, e assim por diante. E a Bíblia diz que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Então ele não vai nos convencer de algo que não é verdade, que é algo que é mentira. Entendeu o problema? Claro que não. Porque ele está dizendo, se ele convencer a gente do pecado, nós somos pecadores, estamos sob a ira de Deus. E se nós já estamos justificados na eternidade, então isso não é verdade.
Entendeu? Ninguém que esteja justificado está sob a ira de Deus. Sob a ira de Deus. Entendeu o raciocínio isso? Vou repetir para quem entendeu. Se você já está justificado, o que é justificado? Seu pecado é perdoado, você está em Cristo Jesus, etc. Você não está mais sob a ira de Deus. Então, se isso aconteceu na eternidade, então nenhum eleito nunca esteve sob a ira de Deus. E a Bíblia não diz isso. Acabamos de ler Efésios 2. Éramos filhos da ira. E aí isso vai gerar a antinomia aqui, contra a lei. Então, posso fazer o que eu quero, vivo no pecado, porque já fui justificado mesmo. Qual é o problema em fazer isso? E é interessante que o texto de João fala do pecado porque não crê em mim. Então, uma vez que você é convencido do pecado, isso vai gerar fé. Exatamente. Aí você é justificado pela fé. Então, as consequências disso são graves. O Silver Sades diz que o Ronald Hancock diz assim, olha, os puritanos, eu não sei que livro, não sei que texto, por isso eu nem coloquei no estudo, mas eu lembro de cabeça agora que ele disse assim, ó, o Ronald Hancock critica os puritanos, dizendo assim, olha, os puritanos tinham uma visão defeituosa do pacto, de tudo. Por quê? Porque eles davam grande ênfase nessa experiência cristã, experiência religiosa, a convicção de pecado. Não é isso que eles davam essa ênfase, o avivamento e tal. E isso era importantíssimo para os puritanos, que as pessoas caíssem em convicção de pecado. Por que eles faziam isso? Ronald Hancock diz, porque eles tinham uma visão defeituosa. Absurdo dizer isso, né? Exatamente porque era bíblico. Nós podemos afirmar, olha, você é salvo, você é um eleito de Deus, e essa pessoa nunca teve nenhuma convicção de pecado, nunca entendeu que ela é pecadora, que ela estava sob a ira de Deus. Na verdade, se ela nunca entendeu isso, é provavelmente que ela não seja salva, na verdade, não é? Então, a convicção de pecado é um elemento essencial. Por que ela vem para Cristo? Não é exatamente porque ela está convicta de pecado? Senão, ela está vindo por qual motivo? Cristo vai dar bênçãos para ela, que a gente está vindo a Cristo por causa disso. Então, ela está vindo de maneira errada. Na verdade, você tem uma visão defeituosa de você mesmo, né? Você enxergou a sua miserabilidade. Exatamente. Então, quando você tem qualquer pessoa que está vindo verdadeiramente em Cristo, crendo verdadeiramente em Cristo, salvificamente em Cristo, é somente aquele que está sob convicção de pecado. Mesmo que seja um grau maior ou menor, não é essa a questão. Mas alguma convicção tem, certo? Senão ele não estaria vindo a Cristo. Uma outra ainda consequência grave é a pregação da palavra de Deus. O conteúdo da pregação. Como é que nós vamos pregar para as pessoas, ou você de modo geral, o cristão, vai pregar para as pessoas dizendo que estão todos sob a ira de Deus, sob a ira de Deus. Porque se eles forem eleitos, eles não estão sob a ira de Deus, se eles forem eleitos. Não é isso? Você já foi justificado na eternidade. Então, como é que você vai dizer para eles, vocês estão sob a ira de Deus? Então, Paulo, Pedro, João Batista errou quando ele disse, arrependei-vos e crede, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de vindoura, etc, etc. E muitos creram, foram batizados lá por João Batista, ou seja, provavelmente eram eleitos. E João disse para eles que eles estavam sob a ira de Deus. Não disse João Batista? Então, o pregador não vai poder dizer isso para as pessoas. Vocês estão sob a ira de Deus, vocês devem fugir da ira de Deus. Na verdade, isso nem existe, fugir da ira de Deus. Porque ninguém vai fugir da ira de Deus. Por que não vai fugir? Porque o não eleito nunca vai fugir mesmo da ira de Deus. E o eleito também nunca vai fugir, porque ele nunca esteve sob a ira de Deus. Então você nunca pode dizer para ninguém, fuja da ira de Deus. Olha como é grave. Então a pregação toda da palavra de Deus, no púlpito e o evangelismo de modo geral, fica comprometido quando você vai apresentar o evangelho para as pessoas, dizendo para todas elas que elas estão sob a ira de Deus. Porque todos que estão fora de Cristo estão sob a ira de Deus. Quer sejam eleitos ou não. Todos estão. E você tem que dizer isso para todas as pessoas. Entendeu como é grave? Então a eterna justificação acaba gerando então uma antinomia, uma licenciosidade, ou o pecado não é visto como deveria ser visto. Então, por quê? Que a ira de Deus e o ódio de Deus pode estar sobre os eleitos? Porque eles ainda não creram em Cristo, não foram justificados ainda no tempo. Então, hoje no mundo, todos os eleitos que ainda não creram, sabemos que não creram ainda, estão sob a ira de Deus. Estão sob o amor de Deus ao mesmo tempo? Sim, do ponto de vista do decreto eterno, sim. Amor benevolente e eterno. Porém, aqui no tempo, do ponto da complacência de Deus, não. Estamos sobre a justiça de Deus, sobre a ira de Deus, sobre o ódio de Deus, os eleitos mesmo. Então, resumindo, amor de Deus eterno pelos eleitos, temporal pelos eleitos, complacente pelos eleitos, e ira e ódio pelos eleitos antes da conversão deles, porque ainda são filhos da ira. Nós temos aqui um ponto super difícil, que eu mencionei para os irmãos. Deus manifesta algum tipo de amor pelos não eleitos, e se manifesta em qual sentido?
Então, como é esse amor de Deus pelos não eleitos? Essa que é a questão difícil. Veja, em primeiro lugar, o amor benevolente. Mas não é o mesmo pelos eleitos. Estou dando o mesmo nome, mas não é o mesmo. Como eu falei, lembra os graus de diferenças lá que existe no nosso amor humano? Não é o mesmo. Mas é benevolente também. Por que é benevolente? Porque eles não merecem e Deus concede para eles. A bondade de Deus livre. Não é condicional, não é complacente. É benevolente nesse sentido. Eles não merecem e Deus concede a eles aquilo que nós já falamos. Falamos isso na semana passada. Dons, talentos, bênção, prosperidade, família, saúde, etc, etc. Então o amor, a bondade de Deus pelo não eleito, ele é benevolente. Porém, benevolente temporal, não benevolente eterno, apenas temporal. Não está na eternidade, nem antes e depois, se é que podemos pensar em eternidade assim, né? Porque é difícil dizer isso. Mas apenas para este mundo, apenas para esta vida. Então tudo que Deus concede de bom para os não eleitos, somente para esta vida. Na eternidade isso não acontecerá. Veja Apocalipse capítulo 21, verso 8. Acabamos de falar então, aqui em Apocalipse 21, da bem-aventurança eterna dos eleitos, agora os não eleitos. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos que se prostituem e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então nós sabemos por toda a Escritura que isso é eterno. Lembra Tessalonicenses? Nós lemos, padecerão uma eterna perdição. Ou seja, na eternidade, depois do juízo final, na eternidade, Deus não vai demonstrar nenhum tipo de amor pelos não eleitos. Nenhum. Só nesta vida, só no tempo. Então, na eternidade, antes da fundação do mundo, não foi demonstrado isso para com eles, porque não foram eleitos, e nem depois. Então, só nesse período curto de tempo que vivemos aqui. Curto comparado com o que é a eternidade, claro. Então, é apenas benevolente e temporal. Certo? Ficou claro isso para os irmãos? Pois não, pode falar, irmão. A pergunta dela é assim: se Deus manifesta esse amor pelos não eleitos por causa dos eleitos? Primeiramente é por causa dele mesmo. Porque a benevolência é a parte dele, é para ele mesmo, Deus. Então não é por causa de ninguém. Por isso que é benevolente. É incondicional, por causa dele mesmo. Porém, realmente no tempo pode trazer benefícios para o eleito também. Então, como no exemplo que eu já dei algumas vezes, se você está doente, você vai ao hospital, vai ser atendido por um médico que não é crente, não crê na palavra de Deus, e te atende, e você foi beneficiado por aquilo, e Deus, na sua providência, fez com que aquela pessoa estudasse, imagina, tantos anos, fez tudo aquilo, teve aquele dom, tal. Foi Deus que deu tudo aquilo para ela. E foi algo bom. E aí, lá na frente ele vai beneficiar algum crente, algum cristão. Entendeu? Mas não é por causa. A causa não está nos eleitos, está em Deus. Mas pode trazer benefícios para os eleitos. Uma outra consequência, Deus retardar o juízo neste mundo, porque o número dos eleitos não acabar. É uma consequência para eles. Sim, também. Mas não é uma causa inicial. A causa inicial não está no eleito. Então, voltando aqui, o amor de Deus pelo não eleito. Então, ele é temporal, só para essa vida. E sincero. Sim, sincero. Eu não mencionei isso porque já falamos semana passada. Porque aí, esse amor que é sincero, a gente pode fazer a comparação lá com o texto de Romanos 1. Por causa dessas coisas, desse amor, eles vendo isso, mesmo assim não deram graças a Deus. Isso. Eles são ingratos a Deus exatamente porque é sincero o que Deus está fazendo, senão não havia sentido. E por que Deus poderia condená-los então no dia do juízo, se não é sincero? Eles iam falar para Deus: mas você nunca me deu nada, sinceramente, por que você está me condenando? Mas Deus condena eles exatamente porque foi sincero na sua benevolência para com eles, entendeu? Então, o amor deles o amor de Deus pelo ímpio é temporal. É benevolente porque é incondicional, eles não merecem nada da parte de Deus, Deus concede a eles, e é sincero, sim, por isso o juízo de Deus, claro. Então, esse é o amor de Deus pelos não eleitos, apenas nesse sentido. O outro ponto é o ódio de Deus pelos não eleitos, então não precisa explicar muita coisa. Salmos 5, verso 5, Deus odeia então
os não eleitos. Em que ponto de vista, em que aspecto? Aspecto da complacência de Deus. Então, Salmo 5, verso 5. Os loucos não pararão à tua vista, odeia todos que praticam a maldade. Então Deus odeia o ímpio, com certeza. A Bíblia deixa isso claro. Provérbios, veja Provérbios 6, verso 16, mais um texto. Lembra que eu acabei de falar que o amor de Deus pelos eleitos não pode variar naquele sentido? Mesma coisa o ódio de Deus pelos não eleitos. Então, as criaturas, ou não eleitos, são mais odiosos para Deus do que outros. Diz assim, ó, essas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª sua alma abomina. São pessoas aí, que Deus odeia e abomina. Então, a 6, ele odeia, a 7ª, ele odeia ainda mais, ele abomina. O que ele odeia? Olhos altivos. O que é olhos altivos? Pessoas orgulhosas. Língua mentirosa, pessoas que mentem. Mãos que derramam sangue inocente, assassinos. Coração que maquina pensamentos perversos. Pés que se apressam a correr para o mal. A testemunha falsa que profere mentiras. E o que semeia contenda entre irmãos. A 7ª, ele odeia mais que as outras. Semeia contenda entre os irmãos. Então, um falso cristão, por exemplo, no meio da igreja que semeia contenda entre os irmãos, Deus odeia mais ainda que o assassino, diz a Paulo. Terrível, né? Então Deus odeia e abomina o ímpio. Então, nesse sentido, Deus não tem prazer algum na vida do ímpio. Deus odeia o ímpio. Aí uma pergunta. A seguinte frase está correta? Olha a pergunta. Então Deus ama os pecadores e odeia somente os seus pecados? É isso que as pessoas falam por aí? Não, Deus ama todos os pecadores, todos os ímpios, todo mundo, e odeia só o pecado deles. Essa frase está correta? Diante de tudo que a gente falou? Não está correta. Por quê? Porque essa pessoa que está dizendo isso não tem em mente o que nós falamos agora, essa distinção. Não tem em mente nada disso. Nem, na verdade, são arminianos que dizem isso, nem entende a doutrina da eleição e assim por diante, o amor de Deus. Não entende nenhuma distinção que nós fizemos, nenhuma explicação dessa que foi dada. Ela está falando isso pensando em outra coisa, na verdade. Está dizendo o quê? Que ela acha que Deus tem algum amor em outro sentido, salvífico, completo. Deus não tem, Deus odeia o ímpio. E isso precisa dizer na evangelização? Não. Ou afirmar isso? Não, não vemos essa afirmação na Bíblia em nenhum lugar. Essas duas coisas. Mas na verdade o que acontece? A pessoa faz isso e não faz nenhuma distinção daquilo que fizemos agora há pouco. Então quando nós falamos que Deus ama o ímpio, é no sentido benevolente apenas. Quando pregamos o Evangelho, falamos o quê? Você está sob a ira de Deus, sob o ódio de Deus. Você está sob a ira de Deus. Deus tem sido bom com você, concedido realmente bênçãos, você é ingrato, você tem que falar realmente do pecado para as pessoas. Não sair dizendo, Jesus te ama, tem um plano para a sua vida. Isso não é a livre oferta do Evangelho, como eu acabei de falar. A pessoa que está dizendo isso na mente dela, ela não tem essa distinção. Agora, uma outra coisa em relação aos não eleitos, que é o seguinte, veja bem, a compaixão de Deus pelos não eleitos. Deus demonstra alguma compaixão para com os não eleitos? A resposta, sim, demonstra. Demonstra compaixão quando ele concede essas bênçãos para ele, mas também demonstra compaixão pelo não eleito na pregação do Evangelho. Deus demonstra, sim, isso é a livre oferta do Evangelho, compaixão pelos não eleitos, quando o Evangelho está sendo pregado. Aí agora nós vamos para o texto, que nós lemos recentemente, fizeram muitas perguntas, lembra? Ezequiel, capítulo 33. Então esse texto é um espinho na garganta do Herman Roxman e dos seus seguidores. Né? Então você tem que fazer um grande exercício exegético para provar o contrário do que esse texto afirma. Ezequiel 33, depois Ezequiel 18 também. Ezequiel 33, verso 9. Mas, se advertires o ímpio do seu caminho, para que dele se converta, ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade. Mas tu livraste a tua alma. Verso 11. Diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Veja o capítulo 18 também desse profeta. Ezequiel 18, 32.
Diz assim: porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Então Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então ele diz, ele está chamando eles: creiam, venham, vivam, arrependam-se, creiam. É isso que Deus está falando. Isso é a livre oferta do Evangelho, certo? E Deus não tem prazer na morte do ímpio. Herman Oxman vai dizer que, na verdade, aqui é só eleito. Só eleito, claro, vai dizer só eleito. Sempre, sempre, sempre eleito. Porém, o verso 9 do capítulo 33 fica difícil você dizer que é só eleito. Porque o verso 9 fala, ó: mas se advertires o ímpio do seu caminho, para que ele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá na sua iniquidade. Então é um não eleito. Certo? É um não eleito, porque ele vai morrer na sua iniquidade. Então ele não é eleito. E o verso 11 dá sequência: não tenho prazer na morte do ímpio, etc. Então aqui, não creio que pode ser simplesmente o eleito. Só o eleito. É o ímpio mesmo, é um não eleito. Então Deus tem prazer na morte do ímpio? Não, não tem. E eu vou explicar daqui a pouco por que não tem ainda. Tá, se nesse verso 9 for o ímpio eleito e não eleito, os dois. Então, são os dois. É isso mesmo. São os dois. Mas ele vai dizer que é só um, esse é o problema. São os dois. Eleito e não, são as pessoas de modo geral. Nesse grupo dessas pessoas de modo geral, tem eleitos e não eleitos. Deus decretou que o ímpio não vai ser salvo. Uhum. Mas ele oferece a livre oferta do Evangelho sinceramente. Isso. Sabendo que ele não vai aceitar, mas é sincero. Exatamente. Como que é essa compaixão, entendeu? Vou explicar agora. Se Deus demonstra algum tipo de amor e compaixão pelos não eleitos, vou colocar uma de cada vez. São duas, uma objeção só, duas respostas, tá? Se Deus demonstra compaixão, então, pelos não eleitos, então ele fica frustrado, primeiro por causa da condenação deles. Deus fica frustrado. Então, peraí, Deus demonstra compaixão. Deus está dizendo, não tenho prazer na morte dele. Mas ele decretou, isso vai acontecer, certo? Então Deus não fica frustrado porque aconteceu algo que ele não queria que acontecesse, entendeu? Parece uma incoerência. Parece uma incoerência. A resposta é, não, Deus nunca fica frustrado. Nunca ficará e nunca ficou frustrado. Por quê? Porque o seu amor e a sua compaixão para os não eleitos é só para essa vida. Estende-se somente até onde ele realmente tem a intenção de chegar. Entendeu? Vou repetir. Deus determinou que o seu amor pelos não eleitos é só para essa vida. E isso acontece. É só nessa vida. É só para essa vida. Então, por que ele não fica frustrado? Porque ele realmente não planejou ou determinou amá-los pela eternidade. Então, ele não fica frustrado por causa disso. Então, alcança o propósito que ele mesmo determinou, que é só essa vida. E outra resposta. Essa objeção não está levando em consideração duas coisas importantes. Então, o hipercalvinista, no caso, esse pessoal não releva em consideração isso. A distinção entre a vontade secreta de Deus e a vontade preceptiva de Deus. Essa é a questão. Então, você não consegue entender isso a não ser por isso. Então, vamos tentar entender. O que são isso? O que é isso? A vontade secreta de Deus são os eternos decretos de Deus. Lá na eternidade, ele decretou tudo o que acontece. É a vontade dele, certo? Agora, aqui no tempo, Deus decretou outras coisas. Tem decretos. Esses decretos aqui do tempo podem ser impedidos e violados pelo homem. São preceptivos, ou seja, os preceitos de Deus. Então, por exemplo, Deus decretou na eternidade salvação dos eleitos. Ninguém pode impedir isso. É eterno, é secreto. Não sabemos os nomes dos eleitos, não sabemos quem são. É secreto, só pertence a Ele. Mas existem outras coisas que Ele decretou aqui no mundo, que é a sua vontade também, e pode ser impedida. São os mandamentos dele, como já falei antes. Então, por exemplo, Deus diz, não matarás. É o decreto dele e a vontade dele. E as pessoas violam isso todos os dias. Certo? Então, Deus decretou lá na eternidade, e a própria violação disso está decretada na eternidade, não está? Mas aí faz uma pergunta. Espera aí, então Deus fica frustrado quando a pessoa mata ou quebra um dos mandamentos? Não, claro que não. Acabei de falar, por que não? Então, veja bem. Se não fazer essa distinção é um erro grave. Por quê? Porque Deus, ele só faz aquilo que lhe apraz. Não é isso? Não é isso? O salmista diz no Salmo 115. Deus, nosso Deus está nos céus, faz tudo o que lhe apraz. Ele decretou o mal. Ele tem prazer no mal? Não.
Então aqui no mundo, na terra, no tempo, nós sabemos que Deus não tem prazer no mal. Como que nós sabemos? Pela vontade preceptiva de Deus. Porque Ele disse, não farás aquilo, aquilo outro, aquilo outro. Então nos seus mandamentos, Deus deseja que nós cumpramos os seus mandamentos. Então deseja que o não eleito saia matando todo mundo por aí? Deus, você disser isso, você está... Aí é um antinomiano, né? Antinomia. É heresia dizer isso. Os 10 mandamentos não é só para os eleitos, são para toda a humanidade. São 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são morais e universais. Desde que eles foram dados a Êxodo 20, até o fim dos tempos, os 10 mandamentos permanecem para todos, certo? Então, Deus deseja que seus mandamentos sejam observados. Se você disser ao contrário, você está dizendo que Deus ama o pecado. Deus não ama o pecado. Então, Deus deseja que os homens obedeçam a sua lei. Sim, com certeza. E que vontade? A vontade preceptiva de Deus. Os preceitos de Deus. Certo? Os comandos deles, os mandamentos deles para este mundo. Isso não é a vontade secreta de Deus. A vontade secreta de Deus, como o nome já diz, é secreta. Não é da nossa conta. Por isso que é secreta, como diz o Sproul. Não é nossa. Então aqui na palavra ele revela seus mandamentos, sua vontade. E, como falamos lá em cima, o Evangelho de Deus é um mandamento, é uma ordem, não é isso? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Não é isso? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Antes de falar disso, do Evangelho, veja alguns textos que mostram a vontade preceptiva de Deus. Deuteronômio 5:29. Olha o que fala Deus. Ó. Quem dera que eles tivessem tal coração que me vissem, e guardassem todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosses a eles e a seus filhos para sempre. Então, essa é a vontade de Deus. Se você disser que não é, então você está entrando num grave e você vai dizer, então, peraí, Deus ama o pecado. Deus não ama o pecado. Você tem que fazer essa distinção, que é clara. Salmo 81 que nós cantamos. Lembra quando Deus fala isso no Salmo 81? E isso aqui, ó, você vai encontrar em toda a Bíblia. Deus sempre falando isso. Vários textos. Deus falando isso. Verso 8. Ouve-me, povo meu, e eu te atestarei. Ah, Israel, se me ouvires. Ah, se tu me ouvisses, ó Israel. Entendeu? Então Deus tem um desejo que eles cumpram a sua lei, os seus mandamentos. Isso é a vontade de Deus, o desejo de Deus, perceptivo. Então, como eu falei, o Evangelho contém uma ordem. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Do início da vontade preceptiva de Deus, deseja que todos se arrependam e creiam. Se você disser que não, então Deus é imoral, realmente. Não, e Deus ama o pecado. Mesmo sabendo que X não se arrependerão. Exatamente. Frase de Francis Turrentini, ele diz assim, abre aspas, é o que ele diz. O convite para o casamento proposto na parábola, Mateus 22, ensina que o rei comanda e deseja que os convidados venham. Este é o dever deles. Mas não que o rei tenha a intenção ou tenha decretado que eles deverão realmente vir. Então, no decreto de Deus, Deus não decretou que eles vão vir. Mas aqui, no tempo, na vontade preceptiva de Deus, Deus deseja que eles venham. Por quê? Porque Deus deseja que eles obedeçam os outros mandamentos também, assim como o mandamento do Evangelho. Mas ainda que nós não entendamos as duas coisas, como as duas coisas totalmente de Deus, se você não faz essa distinção, você tem um problema grave. Como eu penso, eu acho que a grande dificuldade da gente entender essas grandezas é realmente o racionalismo mesmo. É o racionalismo. Só citar um texto também de Isaías 45:22. Pode ler. Referente a isso que você está falando, olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Esse texto tem a ver com o meu próximo ponto, na verdade. Não há outro. Veja Lucas 13, capítulo 13, verso 34. É Cristo, olha o que Cristo diz. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha os seus pintos debaixo da asa, e não quiseste. Então Cristo está lamentando sobre Jerusalém. É verdadeiro, é real. Se disser que não é uma heresia, você vai dizer que isso, então, ele tem prazer na iniquidade? Não tem prazer na iniquidade. No tempo, esse desejo é real, é verdadeiro e sincero. Entendeu? Agora a questão é, como eu entendo as duas vontades de Deus? Como as duas podem ser reconciliadas e entendidas perfeitamente? Nós não sabemos. Spurgeon disse assim, isso Deus quis dizer para nós. Spurgeon disse isso.
Os pregadores do passado disseram, não sabemos. Porque isso, na verdade, é só uma perspectiva daquela outra doutrina que nós falamos, lembra dos decretos de Deus? Da agência, da livre agência do homem, da soberania de Deus, Deus não ser o autor do pecado, etc. É a mesma coisa. Essas duas coisas são duas linhas paralelas, a soberania de Deus absoluta e completa e a responsabilidade do homem, e elas estão uma do lado da outra, e talvez entenderemos na eternidade, mas hoje nesse mundo não. Nunca ninguém entendeu, nem vai entender, certo? Aí, é o seguinte, se nós entendermos tudo isso, algum dia nós seríamos deuses também, como eu disse, lembra? Então, na eternidade, na verdade, como eu já falei, vou repetir, nem na eternidade sem pecado, com uma mente transformada e glorificada, você não vai compreender Deus perfeitamente. Nunca. Porque Ele é infinito. E nós seremos para sempre finitos. Algumas pessoas podem levantar inúmeras objeções. Mas isso são contradições? Não são contradições. Não são contradições. São ideias suprarracionais, além do entendimento humano. Não entendemos os decretos de Deus eternos, nunca vamos entender a mente infinita de Deus. Paulo diz isso, nós vimos várias vezes. Romanos 9. Ele vai dizer, quem é tu, homem, para discutir com Deus? Paulo está falando, Deus escolhe quem Ele quer, Deus salva quem Ele quer. Aí você me diz, por quê? Por que Deus faz assim? Qual é a resposta de Paulo? Quem é tu para discutir com Deus? A resposta dele é de Paulo, Romanos 9, pode ler. E aí Romanos 11 ele conclui, profundidade da riqueza e da sabedoria de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem conheceu a mente do Senhor? Quando as pessoas fazem assim, a seguinte objeção, não, eu quero que a Bíblia e o cristianismo explique tudo para mim, porque então eu vou crer em Deus. Então, na verdade, você não quer crer em Deus. Você quer crer em outra coisa. Você quer crer em você mesmo e tenha um Deus que você possa manipular e faça tudo para você. É isso que você quer. Você não quer um Deus soberano para você servir. Você quer ter um Deus finito, que você possa entendê-lo completamente e Ele possa te servir como o gênio da lâmpada. Então, realmente, essas duas coisas existem. Os dois decretos de Deus. Se você não fizer essas duas distinções, você cai em erro grave. Você cai o hipercalvinismo, por exemplo, ele cai na antinomia, o antinomianismo. Então, lembra que eu falei? Eu vi até um pregador brasileiro dizer isso, que algumas pessoas do meio reformado estavam dando graças a Deus pelo mal moral. Isso é um absurdo, é uma aberração. Não pode dizer isso. Aconteceu algo ruim, graças a Deus. Aconteceu, porque foi Deus que decretou tudo, né? Então você... Não, mas não é isso. Você não está entendendo a vontade preceptiva de Deus. Então Deus não tem prazer no pecado, no mal. O que é a morte? A morte não é consequência do pecado. Se Deus não tem prazer no pecado, como é que Ele vai ter prazer na consequência do pecado? Ele não tem prazer na consequência do pecado também. Por isso Ele diz, eu não tenho prazer na morte do ímpio. Entendeu? E se você disser que Ele tem prazer no mal, aí você tem realmente que Deus é imoral. Aí você cai numa antinomia. Então tudo que você faz, seus pecados, não tem problema nenhum. Deus gosta do que você faz? Deus gosta mesmo? Deus tem prazer no seu pecado? O pecado nem no seu, nem no de ninguém, na verdade. Então essas duas vontades, preceptiva e a decretiva, ou revelada, ou secreta, é a vontade de Deus que nós temos que entender, e é essa a resposta que nós temos, certo? Diante disso, vamos voltar no texto que primeiro texto que nós lemos, 2 Coríntios capítulo 5, verso 18. Diz assim, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Qual que é a palavra? Verso 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Essa é a pregação do Evangelho. Então veja, então da parte de Paulo, como embaixador de Cristo, como embaixador de Deus, a seguinte palavra, rogo-vos, eu suplico a vocês, vos reconcilieis com Deus. Ou seja, arrependam-nos dos seus pecados, creiam em Cristo, venham a Cristo. E ele diz, como se Deus por nós rogasse. Ou seja, a compaixão do pregador está refletindo a compaixão de quem? De Deus, é do próprio Deus.
Se não deveria estar lá. Se Deus não tem nenhuma compaixão para com os pecadores de um modo geral, por que o pregador deve ter? O pregador não vai ter também nenhuma compaixão. Ele vai apenas estar anunciando o seguinte: olha, existe o evangelho, aqui ó, Cristo morreu pelos eleitos, se você for eleito, se você não for. E se você for eleito, você já foi justificado na eternidade, você está apenas fazendo um anúncio, apenas uma apresentação no sentido diferente apenas. Você não está conversando com os pecadores de uma maneira que você deseja, você ama e eles desejam que eles sejam salvos. Uma compaixão. Porque se Deus não tem, por que eu devo ter? E se você vai ler as epístolas, aí você vê Paulo. Tem um contínuo dor no meu coração, ele diz Romano 9. Por causa dos judeus que não eram convertidos, que não eram salvos. Meu desejo, ele fala, que eles sejam salvos, que eles creiam, ele diz. Então, qual é o nosso sentimento que deve ser para com as pessoas? Estão respondendo a primeira pergunta lá em cima. O evangelho deve ser pregado a todos, já que Deus escolheu a todos? Sim. Como ele deve ser pregado? Dessa maneira, que eu estou falando agora. Como você deve encarar então a pessoa lá? Você sabe, seu parente, seu familiar, não se converteu ainda, você não sabe se é eleito ou não. Como que você deve enxergar? Como você deve pregar para ele? Como Paulo pregou, desse jeito aqui, ó, de 2 Coríntios 5:10. Eu rogo a você, eu suplico a você, arrependa-se, creia em Cristo. Esse é o sentimento. Esse é o sentimento que está em Cristo Jesus. Jerusalém, Jerusalém. Esse é o sentimento. Quando ele teve compaixão das multidões, esse é o sentimento que está no pregador que prega verdadeiramente o Evangelho de Cristo. Ele não é uma máquina, o pregador, sem nenhum sentimento, sem nenhum amor, sem nenhuma compaixão. Só pelo fato dele não entender a mente de Deus, os decretos de Deus, quer dizer que ele não vai ter compaixão, mas a Bíblia diz que ele tem que ter compaixão. Os exemplos de Pedro, de Paulo, de Cristo, eles demonstram porque nós não vamos demonstrar. Então você vê isso na pregação dos puritanos, né? Como é diferente das pregações de hoje. Eles subiam no púlpito e pregavam, eles instavam com os pecadores. Eles não faziam esse apelo, sistema de apelo que não existia realmente na época. Com certeza seriam contra isso, mas do púlpito eles instavam, insistiam com os pecadores, como Deus faz. Como o texto que vou te falar: olhai para mim e sereis salvos, Cristo fala. Vós e todos os confins da terra, Deus fala lá em Isaías. Eles subiam no púlpito e ele falava: arrependei-vos, creiam em Cristo, olha o seu pecado. Eu li uma série de sermões do Richard Baxter. Talvez alguém pode falar que o Richard Baxter não seja um bom exemplo, né? Por causa de alguns erros dele teológicos, mas ainda assim eu li o sermão dele nesse texto de Ezequiel. É muito forte. Ele apresenta para você uma série de argumentos, inúmeros argumentos, porque você deve abandonar os seus pecados e crer em Cristo. Isso é para todos os pecadores. Argumentos humanos mesmo. Olha, você deve arrepender dos seus pecados. Olha o que o pecado faz com você. Olha o que vai fazer. Olha isso, aquilo. Ele vai insistindo com os pecadores. O alerta lá do Joseph Alleine, a mesma coisa. E quando fala da eleição, ele fala: olha, deixa o mistério de Deus com Deus. Arrependa dos seus pecados. Lembra? O guia seguro para o céu, né? Alerta aos pecadores. Eu citei para alguns irmãos o exemplo também do puritano Covenanter, pregador escocês, Richard Cameron. Então ele pregava o ar livre para as pessoas e ele insistia com os pecadores. E ele pregava vigorosamente, com lágrimas nos seus olhos, desejando a conversão dos pecadores. É assim que ele pregava. Então ele subia nas montanhas para pregar, porque eles eram perseguidos e mortos caso pregassem, né? E ele é o leão do pacto, o apelido dele, né? Richard Cameron. Antes de morrer, ele pregou um sermão em João. Contudo, não quereis vir a mim para teres vida, ele diz, né? Acho que foi, se não me engano, foi nesse sermão. E ele prega vigorosamente, dizendo para os pecadores. No final da pregação, ele fala: e agora, o que vocês me dirão? Vocês crerão nele ou não? O que resposta eu darei para aquele que me enviou aqui pregar hoje? Ele diz assim, na pregação dele: olhem para as montanhas ao redor de vocês. Todas elas são testemunhas contra você. Serão testemunhas contra você no dia do juízo. Porque hoje lhes foi ofertada a graça e a misericórdia, e vocês não creem. O que será dito? O que vocês pensam daquele que está ofertando a graça? Cristo. O que vocês pensam dele? Que falta, que pecado vocês podem encontrar nele? Ele diz. Aí ele diz assim: mas os pecadores... Mas vocês podem me dizer, se eu aceitar a Cristo, crer em Cristo, eu também vou receber uma cruz também. Ele diz: é verdade. Você recebe a Cristo uma cruz, mas uma cruz doce, ele diz. E ele fala: o que será que os anjos então vão subir agora
ao céu e reportar o quê? Diante do trono de Deus. Ah, aquele grupo lá de pecadores que resolveram crer em Cristo. É isso que eles vão dizer? Então essa é a pregação dele. Então uma grande compaixão pelos pecadores. E é a compaixão de Deus. Se nós não cremos nisso, você não crer nisso, nós estamos completamente equivocados, completamente errados. E isso está completamente compatível, se você estudar toda a confissão de fé do Schmitz, como nós já fizemos, com a completa e absoluta doutrina da predestinação. Não tem nenhum problema. As duas coisas são afirmadas nas Escrituras, são afirmadas nas doutrinas da confissão, do padrão do Westminster, e são afirmadas na história da igreja. Então hoje, esses irmãos que defendem essa outra linha é uma novidade, infelizmente. Então os decretos de Deus e a doutrina da predestinação não são de fato nenhum negadas, são confirmadas, pregadas, ensinadas, porém com devido cuidado com a confissão de fé. As pessoas querem, às vezes, querer saber demais aquilo que Deus não quis revelar. Não é nosso papel fazer isso. O papel é fazer o que ele diz. As coisas reveladas pertencem a vocês. As encobertas, ele diz, pertencem a Deus. Só as reveladas pertencem a nós. Então, essa distinção é completamente importante, absolutamente necessária. Senão, a pregação do Evangelho é completamente comprometida. Completamente. Então, que Evangelho nós pregamos, ou como nós pregamos, ou apresentamos Cristo para as pessoas. Entendeu? Então, olha como é importante então, a doutrina da livre oferta do Evangelho. Ela ensina isso. Cristo é apresentado, como nós falaremos.